eu vou chamar aqui primeiro é a Analice, e ela vai contar como que é a história dela, de onde que veio esse desejo de estudar educação financeira, de se tornar uma educadora financeira. Então, eu vou chamar para ela contar essa história aqui para gente. Seja bem-vinda, Analice. Oi, tudo bem? Tudo bom? Você está falando de onde? Estou falando de Florianópolis. Florianópolis, muito bom. Seja bem-vinda aqui, que a gente possa ajudar as pessoas que estão aqui assistindo a gente ao vivo, gravação, que eles possam se inspirar também na sua história. E para a gente começar, Analice, eu queria que você contasse um pouquinho dessa história para a gente. Como é que você se interessou pela educação financeira e depois por ser uma educadora financeira? Eu sei que você tem uma história interessante, diferente de quem vem da economia e tudo. Então, conta pra gente essa história. Então, eu sou formada em cosmetologia estética, né? Também em planificação e confeitaria e técnica em segurança do trabalho. 3 áreas totalmente diferentes, né? Eu gosto de muitas coisas, então eu fui fazendo cursos e eu foquei mais nessa parte da estética. Na estética, eu comecei a trabalhar na recepção de uma clínica e depois fui para o administrativo. Eu era a secretária financeira lá da clínica, auxiliava as outras unidades também, como eram franquias, e eu me apaixonei pelo lado financeiro. Eu sempre quis cursar administração também, porém eu não tinha feito até então. E esse início de ano, eu estava muito insatisfeita com o meu trabalho. Era alguma coisa que estava vindo já de anos atrás, né, do ano passado, porém, início do ano eu resolvi dar um basta, porque estava fazendo mal para minha saúde, para minha vida, e isso não é o essencial, né? Mesmo sendo um trabalho bom, mesmo ganhando dinheiro bom, porém eu não estava mais feliz. Então eu comecei a fazer uma reserva financeira por pouco período, né? Porque antes eu usava meu dinheiro, eu recebia meu dinheiro e eu gastava, então eu nunca tinha dívidas, porém eu nunca tinha dinheiro, né? Eu resolvi fazer essa reserva, porém por conta própria. Eu tive que fazer, me adaptar e fazer a minha própria reserva. Aí eu fiz a reserva e eu saí do meu emprego, e desde então eu comecei a pesquisar alguma coisa sobre financeiro, e daí de repente apareceu a Aline, né, como sempre, na telinha do Instagram, e passei a te seguir. Eu fiz 2 jornadas, a primeira eu não conhecia, e eu tava morrendo assim, fiz a segunda de novo, e na segunda eu pensei, porque daí também tinha o curso da Val próximo, né? Eu não vou fazer agora, porque eu estava desempregada, só tinha minha reserva, eu não queria gastar nem meu cartão, porque vai que precisasse, o meu limite já tá lá, né? Sim. E eu não queria gastar. Então, daí meu namorado me ajudou, falou assim, vai, faz. E na segunda jornada mesmo, eu falando desde o início, eu não vou entrar, eu não consegui resistir, né? E daí eu fui obrigada a entrar pro EFIM, que acordei cedo, fui uma das primeiras também, cheia de bônus, que eu ainda não consegui fazer tudo. E estou fazendo curso conforme eu tenho tempo, né? O diferencial do EFIM é esse. É por isso também que eu entrei, porque a gente consegue estudar no nosso tempo, né? 2 meses depois disso tudo, eu consegui um outro trabalho. E daí, o que eu achava que eu ia fazer, né? Começar a praticar, estudar um monte, praticar e focar nisso. Aí eu voltei, comecei a trabalhar novamente com CLT e estou tentando juntar os dois por enquanto. Eu pretendo sair do meu trabalho e focar só nisso. Então, no período assim agora, tem muita coisa para estudar, porque o EFIM, tu acha que está quase terminando e sempre vem mais conteúdo, nunca para de vir conteúdo. Então, eu estou fazendo de acordo com o que eu consigo. Não tenho tanta porcentagem, por exemplo, porém, o que eu sei, o que eu aprendi lá atrás também, né, te acompanhando por todo aquele tempo, eu já consegui colocar tudo em prática. Estou colocando mentorados também, estou ajudando eles. E o meu foco hoje é no empreendedorismo, né? Pessoas que querem empreender e que já estão empreendendo. E antes disso, de eu ter definido meu nicho, né? Eu tinha começado a fazer faculdade de administração, que eu queria, porém, aquilo estava tomando muito mais tempo de mim, então aí eu não conseguia mais estudar o EFINC. Então a minha mentora também, né, além de ti, a Karina,
me fez uma pergunta que eu nunca vou esquecer na minha vida, que era por que eu estava fazendo faculdade nesse momento. Porque eu já tinha uma formação, então não tem aquela pressão, primeira faculdade, né? E eu falei, não sei. Eu achava que isso, com esse curso, seria a única maneira de eu ajudar alguém, ajudar uma empresa. E eu não sabia. Então eu cancelei o meu curso e comecei a fazer a mentoria com a Karina. E tá muito bom, assim, ó. Eu amei. Foi a melhor escolha que eu fiz da minha vida. E as metas que eu tô colocando para mim, assim, ó, só vai melhorar muito mais. Com vocês acompanhando, sempre dando suporte, não tem como dar errado. Muito bom. Primeiro, eu quero fazer aqui um agradecimento ao namorado que te deu força para entrar e ele ter chegado ali naquele momento e falado para você: vai, eu acredito em você, foca nisso, é isso que você quer e tudo. Fez diferença, não fez? Totalmente. Faz muita diferença. Então, primeira coisa que eu vou falar aqui, quem está assistindo a gente, ou você já é educador financeiro, ou você é meu aluno EFINC, ou você quer se tornar um educador financeiro, gente, não esqueça disso. Muitas vezes o que a pessoa precisa é uma palavra de apoio dizendo para ela, vai que vai dar certo. Então, como educadores, às vezes você vai trabalhar com empreendedores, com certeza aí, né, Anneli, se você é o nicho que você escolheu, às vezes ele está só num passinho. Ele quer só alguém ali para apoiar e para falar, vai que dá certo. Então, parabéns aí, agradecer ao namorado também, porque deu esse apoio para você. Então, primeiro ponto. Segundo, que eu achei bem legal você falar que você gosta de muitas coisas. E tá tudo bem gostar de muitas coisas, tá, gente? Às vezes as pessoas acham que não, quem gosta de muita coisa não tem foco, que quem gosta de, mas como assim? Vai estudar estética, gastronomia, e é assim mesmo, gente. É normal a gente gostar de muita coisa. Se alguém aqui, é dessas que gosta de estudar várias coisas, não se sinta diferente, excluída, não, porque a gente pode gostar e entender esse teu movimento. Eu vou focar, eu vou estudar, eu quero isso para minha vida, vou voltar no CLT. Provavelmente, né? Bater uma coisa de que eu preciso ter uma segurança agora, deve ter sido isso, né? Como é que é para você isso de você estar trabalhando CLT e estar estudando e estar começando a atender também seus mentorados? Como que você consegue conciliar isso? Então, é bem complicado, assim. Esse semestre, né? Esse último semestre foi muito mais porque eu estava fazendo a faculdade. Então, eu tive alguns problemas com trabalhos, né? Que eu sempre, quando eu faço alguma coisa, eu quero que esteja muito bem feito e não estava. Então, em vez de eu pedir ajuda para eles, eu fazia tudo sozinha, né? Porém, isso me tomava muito tempo, que eu poderia estar estudando e atendendo. Então, a minha intenção lá atrás, quando eu comecei o EFINC, para falar a verdade, era só começar a atender o ano que vem. Mas daí eu peguei e falei, porque assim, para falar a verdade, Aline, olha, eu estava no meu Instagram e daí vi uma pessoa que mudou de profissão e tudo mais. Aí eu comentei, como é que tá o teu financeiro? Tá cuidando? Eu tô fazendo um curso tal. Dela assim, que legal. Aí eu peguei, ofereci, captei, né? Porém, lá atrás, eu não tinha quase nada do EFINC. Mas eu fui lá e falei, vamos fazer uma mentoria. Então, o que eu fui? Fui lá fazer a mentoria o curso de empreendedorismo, né? De empreendedores. E foquei nisso, então comecei a atender elas. Comecei a atender elas, a gente chamou outra pessoa também desse ramo. E daí Olha que legal! E mais duas meninas que são minhas amigas, e uma empreende e a outra quer iniciar a empreender sozinha. Então, querendo ou não, veio, sabe? Consegui negar, eu vi que a pessoa precisava de ajuda. Eu falei, eu posso ajudar, então eu vou ajudar a pessoa. Depois eu me viro para ficar estudando, né? Para ver o que eu vou dar de conteúdo. Mas daí deu tudo certo e daí foi aonde eu iniciei. E de lá para cá, eu foco total nas mentorias e daí a fazer a faculdade também, porém agora o meu tempo vai ser muito maior, então vai ser mais focado realmente no EFINC e nas minhas aulas também. Eu vou aumentar, que hoje eu só tenho 4 mentorados e já é meu limite, já tenho na espera. Mesmo sendo pro bono, né, eu resolvi iniciar dessa forma.
mas para o ano que vem eu já pretendo aumentar esse número de horas e atender mais pessoas. Muito bom. Então você nem precisou correr muito. Às vezes as pessoas ficam preocupadas com essa fase de estágio. Ah, eu não vou conseguir ninguém para fazer estágio, eu não vou conseguir ninguém para eu atender no início. E para você foi natural. Foi uma conversa, entende o que a pessoa quer, mostra o que você precisa, e aí apareceu, surgiu e tem fila de espera aí para você atender. Uhum. E eu não tinha iniciado antes postar coisas nas redes sociais porque eu tinha medo que se eu postasse muita gente ia vir. Aí por isso eu demorei. Então, só que eu passei a postar algumas coisas, né? Porque eu tinha postado só um vídeo que eu tinha feito para um desafio. E desse vídeo veio muita interação. Então eu pensei, não, eu vou ter que começar a postar mais, né? Aí, depois disso, eu comecei a postar mais algumas coisas e sempre vem alguém perguntando. E então, se tu pode começar agora, mesmo se tu não vai atender, só movimentar o conteúdo começa. Mesmo, eu fiz um módulo só. O que é a educação financeira? Tu já sabe? Começa. Então, eu coloquei a cara e comecei, mesmo tendo vergonha, mesmo tendo medo. E antes eu era muito mais travada, assim, eu melhorei muito. Não sei como, foi muito rápido, mas agora eu estou postando e eu não tive medo de fazer uma live ou postar alguma coisa e não ter um engajamento, sabe? Tu tem que postar, porque o único que vai ver é quem realmente quer aquilo para si, Sim. né? E isso é muito importante. Tem gente que tem medo. Ah, e se eu fizer uma live e ninguém gostar? Ah, e se eu fizer uma live e ninguém aparecer? A gente não pode ter esse medo. Você tem que pensar que uma live é você abrir o computador, você abrir seu celular e conversar com as pessoas. Então, se você consegue conversar com as pessoas, você consegue fazer uma live. Não pode ficar travado. Claro que no início dá frio na barriga, dá medo, a gente não sabe exatamente como vai ser, só não pode paralisar e achar que não vou nem conseguir fazer nada por causa desse medo que eu tenho. Então, isso é muito importante de vencer também. E aí, Ana, a gente estava conversando um pouquinho e você estava falando do nicho que você escolheu de empreendedorismo e você pretende focar, além do empreendedorismo, num outro subnicho que é mais específico. Como que é isso? Como é que você chegou nesse ponto? Tem muita gente que tem dúvida do nicho. Ai, Aline, eu não consigo, porque eu não consigo imaginar um nicho. Não sei se você passou por essa fase de ficar perdida com o nicho, ou se não, se foi só, sempre foi claro para você o nicho. E como que você chegou nisso do nicho e do subnicho para você escolher ali? Provisoriamente, pode ser que mais tarde você mude, mas agora você tem uma clareza sobre isso. Isso que eu ia falar agora. O nicho, mesmo a gente escolhendo, eu vou trabalhar com isso, a gente sempre vai poder mudar, porque a partir Sim. do momento que tu tá trabalhando, tá praticando aquilo, tu começa a conhecer mais coisas, né? Então, como eu já trabalhei, eu sou formada na área da estética, eu pensei, por que não focar nesse nicho? Eu trabalhei lá no financeiro e vi como é que realmente era, né? Só quem está dentro de uma empresa sabe como realmente é e como eles precisam. Então, o financeiro geralmente não é estruturado, não é nem organizado, né? Uma coisa tão simples, porém tem gente que não faz porque não gosta, ou realmente porque não sabe que precisa de alguém. E mesmo não sabendo que tem alguém que pode ajudar ela, só fazer essa organização, né? Então a gente está aqui para ajudar ela a fazer toda essa questão e também definição de metas, sabe? Lá onde eu trabalhava, a gente tinha umas metas meio absurdas, assim, era praticamente impossíveis de serem batidas, porque não tinha alguém ali falando, tem que ver por esse lado, será que realmente vai bater a meta? Tenta baixar um pouquinho, ou mudar, ou fazer algum desafio, ou que nem a Karina sempre fala, colocar 3 metas, né? A ouro, a prata e a bronze. Então, quem não bater não vai sair infeliz daquilo, né? E principalmente na área da estética, sabe? Elas têm que atender muito, então já estão cansadas. Imagina depois ainda não bater a meta, a pessoa vai surtar, né? Vai querer sair do trabalho. E esses são os 2 fatores assim que mais conta dentro de uma estética. A organização, o tempo também, né? Quando a gente fala de organização financeira, entra em um conjunto de gestão, né? Geralmente Sim. financeiro, tempo, agenda,
porque a empreendedora realmente, ela ou foca só na empresa, ou foca só na vida dela, ou só no financeiro. Ela não consegue montar a agenda dela, estruturar para fazer os três juntos, por exemplo, né? Então, tudo fica uma confusão, começa a fazer uma coisa, depois faz outra, daí esquece, e daí, meu Deus. E se não tem uma pessoa da equipe ou alguém, um mentor que auxilie e apoie a pessoa nisso, né, ela realmente vai ficar sem chão. E uma coisa que os meus mentorados me dizem é que eles precisam de alguém para puxar a orelha deles, literalmente. Então, é mais por isso, realmente, ter alguém ali para conversar, para trocar essa ideia de, né, empreendedor para empreendedor, porque trocar essa ideia com funcionário é um pouco Não diferente. dá. Tem que o funcionário também tem esse mesmo pensamento, né? E tem toda essa questão. Isso que você falou é exatamente isso. Às vezes as pessoas pensam assim: o educador financeiro pode trabalhar com empresas, pode trabalhar dentro da empresa. E aí, gente, muito cuidado. O papel do educador financeiro não é de fazer a gestão da empresa, é de orientar o empresário, de orientar o empreendedor para as ações que ele precisa ter para aumentar o resultado dele, para diminuir o endividamento, para aumentar o lucro, para alcançar os objetivos. Esse que é o nosso papel. E olha, isso faz muita diferença. Eu sou empresária, empreendo desde que eu era adolescente e tive uma escola por 10 anos antes de ter o instituto. E eu lembro que muitas vezes eu queria conversar com alguém ações, questões de gestão, coisas estratégicas, e eu não tinha com quem conversar, porque é exatamente isso que você falou. Não dá para a gente chegar para os funcionários e falar assim: eu estou pensando aqui, o que eu faço? Será que eu contrato alguém? Será que eu não contrato? Será que eu faço tal coisa, faço outra coisa? Não dá, a gente não consegue falar isso com o funcionário. E você não tem com quem falar, até quem tem sócio. Geralmente, os sócios pensam de forma diferente e acabam não colocando para o outro ou colocando de uma forma mal colocada aquilo que ele pensa. Então, quando a gente tem uma outra pessoa de fora que vai orientar, que vai mostrar, as coisas tendem a entrar mais nos eixos. Eu falo que quando eu tinha uma escola que eu passava bastante aperto com essa questão de gestão operacional, era muito cansativo. Gente, eu não sabia que eu podia contratar alguém para me ajudar. Não sabia que existia profissional que ia lá me ajudar, mentor, educador, não sabia que tinha. Se eu soubesse, eu tinha contratado com certeza, porque teria me ajudado muito. Então, o nosso papel é mostrar esse caminho para a pessoa e não fazer a gestão por ele. Porque quando você trabalhava onde você falou numa clínica que você trabalhava na gestão, aí sim, aí era a gestão mesmo. Agora não, agora é a condução, é a orientação dele. E uma coisa que você falou do puxar a orelha, eu vejo o nosso papel muito como o papel do personal trainer. Não é? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu fujo da atividade física, principalmente de força. Né? Porque caminhar eu gosto, correr ainda vai, agora fazer atividade de força eu não faço. Só que quando eu contrato o personal, eu já tenho um personal que me acompanha há muito tempo, acho que uns 10 anos já. Quando eu tô com o personal, aí eu faço. Por quê? Primeiro, eu sei que tem hora que ele vai estar me esperando. Então, se eu faltar, eu vou estar faltando com ele. Depois, quando a gente está no nosso treinamento, se eu ficar enrolando, ele vai falar para mim: Aline, vamos embora, levanta, pega isso, pega aquilo, vai tal coisa. Então, esse olhar de fora, essa visão de fora é fundamental para todo empresário, para todo empreendedor. E aí fica até a dica para você, Analice, para quando você estiver atendendo, fechar os contratos com teus clientes, mesmo depois que terminar o processo de 10 encontros, de 12 encontros, você oferecer um acompanhamento mensal, para ele conseguir ter um mentor com ele, que ele pode sempre trocar ideia, que ele sempre pode falar das coisas que ele também tem de dúvida, né? Tem de ansiedade, de aflição. Porque, gente, tem muita aflição envolvida aí. Não importa se o empreendedor está no início, está começando do zero, ou se já é muito avançado. Tem desafio sempre. E sempre ouvir outra pessoa de fora, ter alguém com o olhar de fora, faz muita diferença para todo negócio.
E esse público que você atende de estética, microempreendedores de estética, a maioria trabalha sozinho ou a maioria já tem equipe? Então, eu tenho duas que fazem nessa área da estética, né? Uma que quer empreender, né? Tem outra que quer empreender em outro ramo, porém ela também é esteticista, mas vai sair da clínica dela para focar nesse outro ramo. E uma dessas, no caso que são duas, elas dão cursos na área da estética em todo o Brasil, porém cada uma delas tem a sua clínica. Então, Tá. eu estou ajudando elas por enquanto nos cursos, porém elas já falam que elas precisam de alguém para aquilo, né? Eu já falo, tudo que eu falar aqui, vocês captem bem, já façam na outra empresa, já façam no pessoal também, porque é muita informação e elas, nossa, elas amam muito, porque mesmo eu ensinando só na empresa, elas já falam, eu já estou anotando aqui as minhas contas, né? E tem outra questão que eu achei bem legal. Logo na primeira sessão, eu tinha pedido para ela anotar os gastos, fazer um levantamento, por exemplo, desse mês, né? E ela pegou e falou assim: eu não sabia que eu gastava tanto com a padaria. E eu não tinha pedido para ela nem separar, só anotar tudo. Então a gente nem falou nada, a pessoa só faz e ela já vê a mudança. A gente não precisa nem falar nada. Isso que é muito bom, né? A própria pessoa vê o próprio resultado e aquilo incentiva ela muito mais a continuar a fazer todas as metas e a conquistar todo o resultado, né? Sim, e ó, isso é muito importante prestar atenção nisso. Quando a gente se coloca, eu dizendo o que você está fazendo de errado, a tendência é a pessoa se proteger. Uhum. Então, se eu chego para o meu cliente e falo assim, olha, você está gastando demais, você tem que parar de gastar, o meu cliente vai o quê? Vai se proteger. Não, não gasto não, tudo que está gastando eu preciso, tudo que é isso, tudo que é aquilo. Então, todas as vezes que você apresenta uma coisa como se fosse uma acusação, mesmo que não seja, mas que você está colocando para ele vai entender como uma acusação. E aí ele vai querer questionar, vai querer se defender. Quando você pede para ele fazer o levantamento, ele mesmo vê. Quando a gente começa a mostrar para a pessoa que ela vai ter que fazer um levantamento, por exemplo, é ela que fala: gastei demais na padaria, não sabia que eu gastava demais na padaria. E você percebeu mudança depois disso? Depois que ela percebeu que gastava muito na padaria? No mesmo dia ela falou: essa semana eu ainda nem fui na padaria. Eu nem precisei falar nada. Isso que é o mais legal, né? Uma das coisas que me fez ter a vontade de virar uma educadora financeira em toda essa trajetória nesse ramo é ver que eles têm a necessidade, eles precisam de alguém. Então, por que não eu ser essa pessoa, né? Eu já estava aqui dentro, então comecei a estudar e eu vi, depois de ter conhecido muito mais do EFINC, porque lá atrás eu já queria aquilo para mim, né? Antes de ter entrado no EFINC, eu vi que esse era meu propósito, ajudar as pessoas, educando elas financeiramente e também agora mentorando nos negócios, né? Isso é muito bom, assim, porque quando tu faz algo que tu ama, não é um trabalho. Então, eu fico aqui dia e noite, né? Como eu trabalho muito de madrugada por causa do outro CLT, né? Então, às vezes eu falo, eu vou parar tal horário porque eu preciso dormir. Mas na hora que eu vejo, tá tão legal que às vezes eu não tenho nem vontade de parar, mas eu sou obrigada a parar porque eu tenho que dormir, tenho que trabalhar no dia seguinte. Então, esse amor que a gente tem pela nossa profissão, pela vontade de ajudar as outras pessoas e ver, né, a gratidão que elas têm quando a gente está mostrando e está fazendo elas terem resultados, é inexplicável, assim, não tem como tu sentir aquilo e não gostar e não querer aquilo para sempre. Muito bom mesmo. Ó, e eu já quero saber, daqui a um tempo, quando você já tiver feito a sua transição, a gente está falando aqui de transição de carreira. Transição é assim. Eu quero trazer pessoas reais aqui para vocês entenderem isso. Não é porque você decidiu ser educador financeiro que da noite para o dia você vai estalar o dedo. Ai, agora eu sou educador, agora eu já vivo disso. Não, algumas pessoas são mais rápidas, outras pessoas vão demorar um pouquinho mais, outras vão precisar de uma segurança maior, então vai ter um período de aprendizado maior, de adaptação, mas é uma transição. Só que transição não é fica sentado no sofá e espera acontecer.
Não existe transição assim. A transição é, eu entro em ação e eu crio o meu passo a passo para eu chegar no meu objetivo. Então, eu tenho certeza que daqui a pouco, ano que vem, você já vai estar me contando, ó, consegui, agora eu já estou exclusivamente como educadora e como mentora de negócios, hoje eu já consegui sair do meu CLT, hoje eu já tenho mais liberdade, porque você está construindo toda essa jornada. E quando a gente constrói, as coisas ficam mais suaves, as coisas ficam mais leves, né? Então, parabéns por você estar aí construindo essa história, que é uma história que, com certeza, não vai mudar só a sua vida. Eu falo que o nosso trabalho, esse nosso sim, essa nossa escolha, não muda só a nossa vida. Muda a vida de outras pessoas. Eu tenho certeza que as microempreendedoras, empreendedoras, empresários do ramo da estética e também quem não for da ramo da estética que você atender, vai ter a vida transformada pelo teu sim, pelas tuas horas de deixar de dormir de noite para estudar, né, do sacrifício de equilibrar CLT com atendimento, com estudo, que eu sei que não é fácil, mas vai valer a pena, porque você vai ver ali a concretização de todo o teu esforço. Então, já está valendo, né? Porque todo também esse desafio que a gente passa, essa questão de não ter tempo, de ter várias coisas, né, no mesmo momento, aquilo, aí às vezes também tem aquelas crenças limitantes que nem sempre são nossas, né? São dos nossos familiares, das pessoas próximas que realmente têm medo que a gente faça essa mudança. Então, todo esse desafio parece que dá mais força para a gente fazer, mudar, né? Fazer acontecer, mostrar os resultados, mostrar a nossa ajuda que a gente está fazendo na vida das outras pessoas, né? E, Aline, daqui a 2 meses, tu já pode me chamar de novo, tá? Ó, tá anotado. Muito menos que isso, só que eu não posso falar agora, mas me chama porque vai ter muita novidade por aí. Muito bom, muito bom. Eu tô falando que essas nossas lives, elas são estudos de caso. Então, não é que eu tô trazendo aqui para contar o ponto final, não. Eu tô trazendo aqui para contar uma história. Então, hoje, a Analice está contando uma primeira parte dessa história. De quando ela disse o primeiro sim, de quando ela começou a estudar, e aí teve que voltar para o CLT, e tá fazendo paralelamente, estudando de madrugada, tal, tal, tal. E aí depois tem a parte 2, tipo série. É série. Então quer dizer que a sua já vai sair daqui a pouco. 2 meses a gente já pode sair. 2 meses, né? Vai ainda sobrar um pouquinho, Aline, mas só para deixar uma data marcada. Yes, muito bom. Karina, anota aí, hein, Karina? Pode anotando aí, ó. A Karina sabe de tudo já. Sabe? Muito ela bom. Ela que tá me ajudando, mentorando, assim, se não fosse ela, meu Deus. Eu sempre falo, quando eu vou fazer alguma coisa, eu mando pra Karina. Karina, o que tu acha? Aí ela vai com tudo que eu tô contigo. Então, não tem como dar errado, né? Eu já mostro tudo, até o lado errado, porém, se a gente tem a força de vontade, se a gente realmente quer aquilo, não vai dar errado. Porque a gente vai fazer acontecer, né? E ainda mais com a ajuda de vocês, mentorando a gente, é incrível, é muito incrível. E para quem não sabe, dentro do Instituto, quando começou, né, era só eu. Então, eu que tinha que cuidar de todo mundo, mentorar todo mundo, aquela minha vida louca, só que cresceu. Então, hoje a gente tem muitas pessoas, as turmas são turmas com muitos alunos, e eu acredito nisso, acredito que a gente tem que formar muitos alunos, porque... Gente, esse mundo é gigante, esse Brasil, só o Brasil, é enorme e eles precisam muito da gente, muito, muito mesmo. Então, eu sou tipo uma atleta de alta performance. Eu quero formar mais educadores, eu quero que vocês cheguem em mais pessoas. E aí, eu tenho dentro da minha equipe anjos, de verdade, né? Que são os outros mentores, os outros especialistas que ajudam, que mentoram também. E a Karina é quem cuida lá da supervisão de estágio, que cuida da parte de como que eles atendem empreendedores. Então, tem várias coisas dentro do curso que vocês vão ver e vão conhecer a Karina lá dentro. Inclusive, ela estava aqui na live agora há pouco, deve estar aí preparando para a nossa aula, que vai ter daqui a pouco também. Então, poder ver vocês crescendo e saber que a Karina, o Maicon, a Grazi, né, a Thaís, o pessoal todo está cuidando de vocês, agora o Delano, a Silvia, todo mundo cuidando de vocês para vocês crescerem cada vez mais, para mim, assim, é maravilhoso.
porque a gente consegue saber que tem um grupo de apoio ali para poder cuidar de cada um de vocês. Então, já está anotado que daqui a 2 meses a gente vai fazer a segunda temporada da série da Ana Alice aqui, contando transição de carreira dela para exclusivamente como educadora e mentora. Muito bom, Ana Alice. Fiquei muito feliz de conversar com você.